Alguém que não recebeu um informativo como esse, quando chegou aqui, levanta a sua mão que você vai receber. Aqui na frente, mantenha a sua mão levantada que a recepção vai lhe entregar. Peço que você mantenha o seu informativo aberto e vá acompanhando e completando essas frases, essas palavras que estão faltando, preenchendo essas lacunas para você levar o informativo completo para a sua casa. Quem nos assiste de casa, deixando uma mensagem aí, no dia de amanhã o pastor poderá te enviar em arquivo eletrônico esse mesmo esboço. Liberte-se dos desejos de vingança. Esse é o tema desta noite. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, porque agora nós vamos receber a Tua palavra. E o meu desejo, de todos os meus irmãos aqui, é ouvir a Tua palavra. E assim como um terreno fértil, recebê-la de bom grado. E que ela produza coisas extraordinárias em nossas vidas. Que a Tua palavra remova de nós tudo que não presta. Toda semente plantada pelo mal seja removida através da Tua palavra. A Tua palavra santifica, a Tua palavra dirige, a Tua palavra transforma, a Tua palavra liberta. E é o que eu peço para a minha vida e para a vida de meus irmãos aqui nesta noite, Pai. Que haja libertação pelo poder da Tua palavra. O Senhor é poderoso, Pai. Eu lhe peço de antemão que o inimigo não tenha espaço em nenhum coração aqui agora, botando distração, cochichando de que essa mensagem é para fulano. Pai querido, que o Teu Espírito possa romper com todo o poder das trevas nesta hora, e que possamos receber a Tua palavra de todo o coração, assim como ela é, assim como ela está escrita, assim como foi dirigida pelo Teu Espírito Santo, possamos recebê-la. Não queremos, ó Deus, nós Te pedimos que o Senhor fale conosco, não o que desejamos, mas aquilo que o Senhor acha que precisamos ouvir nessa noite, e que possamos sair daqui mais semelhantes a Jesus do que quando chegamos, e que o Senhor seja glorificado por esta palavra, Pai. Seja o Senhor exaltado, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Liberte-se dos desejos de vingança. Eu nunca preguei até esse minuto uma mensagem que falasse especificamente de vingança, a respeito de vingança. Muitos talvez pensem e diriam: essa mensagem é evangelística, é para aquele que ainda não conhece Jesus, é para o não crente. Mas eu vou baseá-la completamente na vida de alguém que foi um tremendo homem de Deus, mas que o seu coração ainda precisava de libertação nessa área. Por isso que eu trago esse tema: liberte dos desejos de vingança. Nós já lemos muitas vezes na Bíblia, em Gênesis 37 em diante, a respeito da vida de José, conhecido também por José do Egito, ainda que ele não fosse egípcio. E na vida de José a gente normalmente só aponta as coisas boas, as coisas extraordinárias que ele fez em nome do Senhor. A gente lê a Bíblia e observa a capacidade extraordinária que Deus havia lhe dado de desembaraçar os sonhos, revelar os sonhos, sonhar e revelar os sonhos. Outras vezes sonhos de outros ele também revelava pelo poder do Espírito de Deus, não por si próprio, não por si próprio. Conhecemos a vida de José como um homem que fugia do mal,
fugia do mal, que em meio a grandes provas, grandes lutas, foi um homem que cresceu, um homem que obedeceu a Deus, um homem que foi usado por Deus de maneira extraordinária para salvar sua descendência. Mas a gente não observa o coração de José no aspecto do desejo de vingança que ele tinha a respeito de seus irmãos. Não estou querendo aqui trazer um podre na vida de alguém que sempre foi benquisto, não é isso. Mas estudando a palavra do Senhor, irmã Esther, eu identifiquei coisas assim que a gente não fala a respeito de José. Coisas que a gente passa tão rápido, só foca nas coisas maravilhosas dele. Mas assim como Davi tinha coisas que precisavam de reparos da parte do Senhor, José também precisava de libertação. Libertação. E eu vou lhe apontar essas coisas segundo a palavra do Senhor nesta noite. Essa mensagem tem dezenas de textos da Bíblia, só um texto, só um verso do Novo Testamento. O resto está tudo dentro deste contexto de Gênesis, capítulos do 37 ao 45. E Gênesis, capítulo 37, versos de 2 a 5, diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. José tinha 17 anos, filho de Jacó, neto de Abraão. E aqui nós vemos a maneira como Jacó educava os seus filhos. Nós sabemos que os patriarcas foram homens extraordinários, homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e os seguintes foram grandes homens de Deus. Mas o interessante da Bíblia, como nós falamos de Isaac aqui semana passada, a respeito dos poços que ele escavou e desentulhou, a Bíblia não se preocupa por esconder os pecados dos homens e mulheres de Deus. Você e eu é que temos essa mania de querer esconder, ainda que de Deus é impossível escondê-los. E aqui a gente vê a maneira como Jacó lidava com os filhos. E a educação que Jacó dava aos seus filhos, não a educação de sentar ao redor da mesa e ele começar a dar algum ensinamento, não. Mas o próprio estilo de vida do pai Jacó era algo que complicou muito a vida de seus filhos. Ou família atrapalhada. Desde Abraão. Desde Isaac também, que fez um monte de atrapalhada, mentindo. Jacó, que era o maior enganador que existia naquele tempo. A Bíblia fala. Agora, a maneira como Jacó educou os seus filhos, que não eram poucos. Se ter uma esposa já é difícil, imagine Jacó que tinha 2, 3 ou mais. E não dava conta, era rivalidade. O próprio pai declarava abertamente que, porque Isaac havia nascido na sua velhice, ele era o seu filho predileto. Se não bastasse ele ter isso no seu coração, ele mandou fazer uma roupa que diferenciasse aquele mais querido.
mais mimado. Muitos pais educam muito mal os filhos por causa disso. Tem preferência de um em relação ao outro. Isso complicou muito a vida de José. Ele não escolheu esse caminho, mas a maneira como que o pai lidava, mas complicou, desculpe a palavra, desgraçou a vida de José, por causa da maneira como seu pai lidava. Talvez seu pai queria fazer o melhor realmente, mas nós sabemos que não pode haver diferenças entre os filhos. Muitas pessoas falam: pastor, naquele tempo podia casar com uma, duas, três ou mais esposas, e hoje não pode mais, né, pastor? Aí eu já falo logo: você não dá conta da sua, querido, fica como está, deixa quieto, dá conta da sua, dá conta da sua, porque por mais que eles tivessem mais de uma esposa, não foi assim desde o princípio. Para Adão, Deus criou Eva, e ponto final. E quando lemos lá em Paulo falando para Timóteo, que seja marido de uma só esposa, e se não bastar, e ainda que pudesse, ainda que fosse lícito a poligamia em nossa cultura, é de pensar 10 vezes, você vai querer uma complicação dessa, me desculpe. Nada contra as mulheres, mas uma basta, amém? Ai de quem não fala amém, toma uma cotovelada na cintura. Mas complicou a vida de José. Então, José teve sonhos. Eu não vou aprofundar nesses sonhos, porque não é o objetivo hoje. Mas o primeiro sonho que José teve era que eles estavam arrumando os feixes de trigo no campo. De repente o feixe de trigo de José ficou de pé, e os outros feixes se curvavam diante dele. E ele contou para os irmãos dele o sonho. Na lata eles disseram: então você está querendo dizer que você vai reinar sobre nós? E aqueles irmãos que já não gostavam muito de José, porque era o queridinho, passaram a odiá-lo ainda mais. Depois José teve outro sonho, em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de José. E aí o pai dele disse: você está querendo dizer que eu, sua mãe e todos os seus irmãos vão se encurvar diante de você? E aqueles irmãos ficavam muito brabo, muito. Ainda mais pelo fato dele ter sido o caçula. Agora vamos falar a verdade, o caçula sofre, né? O caçula sofre. Eu sou caçula e eu sei o quanto eu apanhava, o quanto eu sofria. E esses irmãos tinham uma inveja mortal de José, que numa oportunidade em que José foi verificar os trabalhos, olha a tarefa que Jacó dava a José: vai ver se seus irmãos estão trabalhando corretamente, e vem trazer notícias para mim. O seu trabalho era mais do que supervisor, sendo ele o caçula. E numa dessas supervisões, eles pegam José e disseram: agora é a nossa chance, vamos matar esse moleque agora, vamos acabar com isso. Aí conversa daqui e dali: não, vamos jogá-lo num poço, matar, não vão ganhar nada com isso, pelo contrário. Jogaram no poço. Aí passa uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito, e eles vendem José como se fosse uma mercadoria, como se fosse algo sem valor ou inútil. Matam um cabrito, embebedam de sangue a sua roupa colorida, que era peça única, e levam para Jacó. Olha, eu acho que isso aqui era do seu filho, alguma fera deve ter matado ele no campo. José então é levado com o coração despedaçado, traído pelos seus próprios irmãos,
sangue de seu sangue, e agora José é vendido por 20 peças de prata no Egito. Vendido. José é levado para o Egito. A Bíblia diz que o Senhor estava com ele. Tem algumas imagens ali, à medida que tu identificar, tu pode colocá-la. A Bíblia diz em Gênesis 39 que o Senhor estava com José e José prosperou. E tudo que ele fazia prosperava, onde ele pisava prosperava. Ele tornou-se administrador dos bens da casa de Potifar e cuidava de tudo que tinha na casa. Acontece que esse Potifar tinha uma esposa meio endiabrada, sabe? E tentou ele, sempre o tentava, para que ele pecasse contra Deus, contra o seu patrão. E José sempre resistia, sempre fugia, até que num dado momento esta mulher conseguiu mentir e enganar. E eu acredito muito que Potifar acreditava mais em José do que na sua esposa, mas ele não podia desonrá-la mesmo desconfiando da verdade. E José então é preso. É preso. Ali na prisão, então, José interpreta 2 sonhos. Alguns prisioneiros ali tiveram sonhos e José os interpretou, alegando que é ao Senhor que pertencem as interpretações, não vinha de si próprio. E aconteceu exatamente como José havia dito. E então chega aos ouvidos de Faraó que tinha um homem ali na prisão que interpretava sonhos, exatamente quando a este Faraó teve um sonho perturbador. Na verdade, ele teve 2 sonhos. E em Gênesis 41, 25 a 27, o Faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome, 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, recolhendo os impostos de toda a produção desses 7 anos, teria-se alimento, grãos, cereais para os próximos 7 anos de escassez. Faraó ficou assim, nem os meus sábios conseguiram interpretar esse sonho. Então, ele eleva o posto de José, que sai da cadeia para se tornar o governador do Egito. E em Gênesis 41, verso 39 em diante, vai dizer que o Faraó disse que somente em relação ao trono eu serei maior do que você. Em outras palavras, José se torna o segundo homem mais importante da nação mais importante daquele tempo. Revestido de autoridade do Faraó, ele fazia, acontecia, só tinha um maior do que ele. Mas honestamente falando, eu acredito que quem interpreta o sonho pode ser maior do que aquele que sonhou. Porque Faraó estava um tanto apavorado. José que veio com a solução, e com a providência, e com a sabedoria de como dar a volta por cima diante da tragédia que seriam aqueles 7 anos. Bem, agora que no Egito tem alimento de sobra, e todas as outras nações estão passando fome, com seca, gado morrendo,
sem alimento, sem chuva, sem nada. Agora todos vão ao Egito comprar e negociar alimentos, ou a própria sobrevivência. E quem é que aparece lá? Os irmãos de José, aqueles mesmos que o jogaram no poço, que queriam matá-lo, que o venderam. E em Gênesis 42 vai dizer que os 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Preste atenção numa coisa. Você que fica ouvindo esses coach aí, que dizem ser pastor, cuidado com um monte de mentira que esses homens falam. Preste atenção nessa frase que eu vou dizer. O tempo não cura as feridas da alma. O tempo por si só não cura as feridas da alma. Não toma atitude nenhuma para você ver. Fica acreditando só no tempo. Não, com o passar do tempo, nada. Se o caminhão de lixo não retirar o lixo da frente da sua casa, ele vai ficar ali. Vai permanecer ali. Porque o tempo passou, e aqui, quando os irmãos de José vão ao Egito comprar trigo, já haviam passado 22 anos. Quer calcular comigo? Com quantos anos o primeiro texto lá que eu li, disse que José ajudava ao seu pai lá no cuidado com os irmãos. Quantos anos ele tinha? 17. Agora, com quantos anos José tornou-se governador do Egito? Está lá em Gênesis 41, 46. Quantos anos? Acertou. Quantos? Quem falou 30? 30 menos 17, 13. 13 até se tornar governador. 13 mais 7 anos de fartura dá? 13 mais 7 anos de fartura, 20. 20 anos, ok? E já havia passado, Gênesis 45, 6, já houve 2 anos de fome na terra. Lá quando José se revela quem ele era, ele fala para os seus irmãos, já houve 2 anos de fome, 7 anos de fartura, mais 2 anos de fome, 9 mais os 13, 22 anos. Mais da metade da vida de José era como escravo, numa masmorra de uma prisão, prisioneiro, mas agora também os seus últimos 9 anos como governador. 22 anos haviam se passado, e o tempo não curou as terríveis feridas da alma de José. O tempo não havia curado. O tempo não apagou o seu amargo sofrimento que ele teve no passado. Ele experimentou muitas coisas boas que você e eu desejamos, é verdade. A prosperidade. José experimentou o crescimento profissional. José teve uma formação de uma família. Agora ele tinha uma esposa, ele tinha 2 filhos. José agora tinha o dinheiro que ele quisesse. José vivia bem, vivia num palácio. Ele tinha a capacidade divina de revelar sonhos. Ele tinha o dom de administrar todas as coisas. Tudo que ele pegava para fazer dava certo, seja na cadeia, seja dentro da casa, seja no campo, seja na agropecuária, na agricultura, em tudo. E é também a sua vida santa, de quem foge do pecado. Mas, meus amados irmãos, nada disso curou as feridas profundas da alma de José. Nada disso. Ainda que Deus estivesse com ele, fazendo prosperar em tudo, na sua alma haviam mágoas profundas,
feridas grandiosas que ainda sangravam dentro dele. E na primeira oportunidade que José teve, eu disse que eu ia falar contra José hoje, e nem comecei ainda, mas na oportunidade que ele teve, ele despejou o seu desejo de vingança contra os seus irmãos. Só o pequenininho, que ele não conhecia, que era Benjamim, que para ele foi um motivo de alegria saber que tinha mais um irmão, mas sofreu igual aos demais. Então, o desejo de vingança de José, eu vou falar daquelas ocasiões em que José revela o seu coração ferido e o seu desejo de vingança contra os seus irmãos, passados 22 anos. 22 anos. Às vezes a pessoa divorcia com feridas tremendas. Às vezes muda de marido, muda de mulher, às vezes fica sozinho, muda de cidade, muda de país, achando que essas coisas vão mudar a sua ferida, a sua mágoa, a sua alma. E não muda. Talvez você não tenha observado essas coisas que eu vou falar aqui na Bíblia. Em várias ocasiões e de várias maneiras, José tenta se vingar de seus irmãos. José desejava que seus irmãos tomassem do mesmo cálice amargo que ele tomou. Ele queria que seus irmãos o tomassem. Por mais que a gente conheça o final da história, até chegar no final da história, meus irmãos, eu acredito que foram dias, quem sabe semanas, ou até meses, de dor, de sofrimento e de vingança contra os seus irmãos. Então, em primeiro lugar, José foi indelicado. Escreva aí, indelicado, áspero, ríspido, bruto, insensível. E vou lhe dizer que esse é o comportamento mais básico da família da vingança. Na família da vingança, esse é o comportamento mais assim, aceitável, e a gente até passa como se não fosse vingança. Mas quando a vingança é suave, uma vingança mais suave, mais branda, sabe? A gente trata com rispidez, a gente é insensível, a gente é indelicado. Isso também é uma espécie de vingança. Gênesis 42, do 6 ao 7, diz assim: José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Preste atenção. Era José que administrava todo o depósito de grãos, de vida do Egito. O texto diz que José reconheceu os seus irmãos rapidamente. Irmãos, uma pessoa tratada, curada, 22 anos após, sem redes sociais, sem fotos, sem telefone, sem nada, aonde que reconheceria? Aonde? Ele logo reconheceu, mas ele fingiu que não os conhecia. Agora eles vão ver o que é bom para tosse. Vai dizer que você nunca pensou assim. Vai dizer que você, agora vem para o meu lado, agora as coisas vão. Isso também é vingança. Isso também é vingança. Quem sabe você não tenha feito isso, mas está na expectativa. Não deixa a bola virar para o meu lado que ele vai ver. Às vezes você não é vingativo, porque não veio uma oportunidade.
gente que não perde a primeira oportunidade de ser vingativo. Não, eu sofri isso, isso e isso, mas deixa ele precisar de mim que vai ver. Você já é vingativo, você não vai ser. Porque é o coração que Deus vê. É a intenção do coração que Deus vê. É o desejo que Deus vê. Mas José lhes tratou como se não os conhecesse. E foi áspero com eles. De onde que vocês vêm? Imagine você estar diante daquele homem mais poderoso e você ouve isso. Sem saber que você está devendo a ele uma quantia muito séria. Não, a gente veio de Canaã, a gente veio comprar comida. Mas José foi grosso, foi áspero. Isso também é vingança, tá? Isso é o básico da vingança. É lamentável que isso seja aceito como se não fosse vingança, mas é o rastro da vingança, é o início da vingança. E José gostou da maldade e continuou progressivamente a tocar o pavor vingativo nos seus irmãos. E aí nós vamos para a segunda coisa que eu observo. Está anotando aí, Marcelo? Está anotando? Dissimulação. Com 2 S, por favor. Dissimulação. O William não está anotando. A esposa está anotando para ele. Dissimulação. Apavorador. Hipocrisia. Acusação. Tudo isso faz parte da vingança. O verso é o 9. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Irmãos, o coração dos irmãos de José já estavam em arritmia. E agora José fala: vocês são espiões. E outra coisa, José não falava, ele falava a língua egípcia. E havia um intérprete de acordo com a nacionalidade e o idioma de quem viesse comprar mantimento. Eram relações internacionais. E era um reino poderosíssimo. Ainda que José soubesse o idioma daqueles homens, que talvez fosse a dica de ter identificados, talvez o sotaque, mas ele continuava usando o seu intérprete. Irmãos, se José não fosse vingativo, ele falava: intérprete, eu nem preciso de você aqui, porque eles estão falando o meu idioma. Não, ele não fez isso. Continuou dissimulando, apavorando os seus irmãos, apavorando. Vocês são espiões. E o verso 12: mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E aqueles homens já estavam com o coração a mil e falavam: não, nós somos trabalhadores, nós somos filhos de um mesmo pai, nós moramos em Canaã. E tentava se justificar. E José: vocês vão ser presos. Imagina, isso não é vingança? Tinha motivo para fazer isso? A não ser a amargura da alma que ele guardava dentro de si? José tornou a afirmar, verso 14: é como lhes falei, vocês são espiões, dissimulando algo, sabendo que não era a verdade. Viu que José não é aquele santinho que a gente costuma ouvir nas pregações? Viu que José é pecador igual a mim, a você? Terceiro, abuso de poder, injustiça e prisão. E José vai na discussão com eles. Parece que ele gosta de alimentar aquela discussão, aquele debate. Vocês são espiões. Não somos. Então, vocês serão postos à prova.
juro pela vida do faraó, que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Porque eles disseram que eles tinham um irmão. Disseram que o nosso irmão mais novo, ele morreu, falando de José. E agora nós temos um outro, que era Benjamim. Aí então José, eu quero conhecer esse meu irmão, esse eu não conheço. E falou, enquanto vocês não trazerem seu irmão caçula para cá, manda algum de vocês ir buscar esse irmão e os demais vão ficar presos. E assim vai ser provado se vocês estão falando a verdade ou não. E se vocês não forem, juro pela vida do faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos por 3 dias. Botou na cadeia. Abuso de poder. Não tinha nada confirmado de que eram espiões. Ele sabia que eram seus próprios irmãos. E honestamente, irmãos, mesmo um policial, um delegado, alguém que tem que prender alguém da própria família, mesmo que seja justo a prisão, não é doloroso o sentimento? Mas José faz questão, é a minha chance, é agora. Todos para a cadeia, 3 dias presos. Isso é vingança ou não é? Estou inventando história? Eu estou com outra Bíblia aqui? Ou é a mesma dos irmãos? Ponto 4, ameaça de morte. Ameaça de morte. Olha que nível chega a vingança, vai progressivo, né? Gênesis 42 e 20. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Verso 24, então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. A ameaça de morte. O coração dos irmãos de José, eles acharam que ia ser fácil trazer trigo do Egito, mas não sabiam que tinha alguém hiper vingativo lá. Irmãos, eu sei que tem motivos, eu sei que tem uma história por trás do sofrimento de José, mas também nós sabemos a quem pertence a vingança. Ameaça de morte. 5º lugar, tristeza. Pode anotar aí, tristeza. Desestabilização da família, ou mesmo desesperança. Essa atingiu até Jacó. Até o próprio pai de José foi atingido, de maneira indireta. Gênesis 42, 36. E disse-lhe seu pai Jacó, falando para os seus filhos, né? Vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, referindo-se a José. E ele, Benjamim, é o único que me resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão esses meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Verso 14, depois então Jacó autoriza eles irem para ver se resgatam Simeão, mas morrendo de medo de perder inclusive Benjamim, ele diz que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se eu ficar sem filhos ficarei. Coitado de Jacó, já era velho, já era muito velho. A ordem de Deus era que eles tivessem muitos filhos, viriam reis deles, desde Abraão, de Isaac, de Jacó. E agora ele perdeu o caçula, que era José, perdeu da sua casa, né, por um tempo. E agora Simeão está preso no Egito, e agora ainda vão levar Benjamim. Imagina o coração daquele velho homem, e era com a esposa que ele mais amava, que era Raquel. O verso 18, eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José, e pensaram, trouxeram aqui
Trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens da primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos, falando da intenção do coração de José em relação aos seus irmãos. Isso é vingança ou não? Agora preste atenção. Jacó dá um banquete aos seus irmãos. Dá um banquete. Percebe? José tem temor a Deus? Tem. Ele tem temor a Deus. Mas ele tinha uma raiz de amargura dentro de si, que lhe fazia agir de maneira maliciosa. Olha para você, irmão. Olha para você, minha irmã. Você serve ao Senhor, você lidera a célula, você canta, você faz uma série de coisas, você serve a Deus, aconselha as pessoas. Mas tem hora que você dá uma punhalada no irmão. Mas tem hora que você fala algo que não edifica, pelo contrário, que derruba. Igual José. E muito disso que acontece de mal, sendo nós de Deus, é por conta de alguma ferida na alma, que não foi resolvida, não foi curada, não foi tratada. Está lá dentro essa ferida. Eu creio que se você deixar, você vai ser curado essa ferida nessa noite, pelo poder da palavra do Senhor. Se você fizer o que José fez, que eu vou falar daqui a pouco, você pode também ser curado pelo poder de Deus. Eu creio nisso. José agora dá um banquete para os seus irmãos. Aí você pensa, glória a Deus, né? Glória a Deus não, ele já está maquinando mais um monte de maldade contra eles. E aqui ele chega no ápice da sua maldade, do seu desejo de vingança, através de um banquete. Jesus disse para Judas: Judas, é com um beijo que você trai o Filho de Deus. E aqui, José, o texto diz, José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa. Aliás, o 6, escreve aí, cilada. Cilada. Eu coloco várias palavras que são praticamente sinônimos, né? Cilada, armação, emboscada e dissimulação, mais uma vez. Em outras palavras, irmãos, José, eu não vou ler o texto que ele é longo, Gênesis 44. Mas José deu ordem ao administrador que colocasse na bolsa deles de volta, de novo, o dinheiro que eles foram comprar, o mantimento. José não precisava de dinheiro nenhum de seus irmãos e de seu pai. Colocaram também a taça de prata de José. Logo ali, quando se abre a bolsa, ela estava exposta na bolsa de quem? Benjamim. Benjamim tinha tomado o posto de José, de queridinho do papai. Exatamente na bolsa de Benjamim. E no meio do caminho, José deu ordens para o administrador: quando tiverem assim, saído um pouquinho, eles estiverem bem alegrinhos, achando que está tudo bem, você vai conferir a bolsa de cada um deles e fala que alguém roubou a caneca de prata do rei, do governador. E aqueles homens: não, nós não somos isso, nós somos homens honestos, nós, de maneira alguma. Não está em nenhuma bolsa, jamais. Então nós vamos abrir bolsa por bolsa. E os irmãos de José disseram: a bolsa que estiver isso aí, então que aconteça um mal para ele. Então vamos procurar. E começaram a procurar. E aí então ali acharam na bagagem de Benjamim a taça de prata que era de José. Irmãos,
É muita maldade, fala sério. É muita maldade, não é? E Benjamim não tinha culpa nenhuma, não era nem nascido quando tudo aconteceu. Cilada. Será que você já chegou nesse nível de vingança, de armar cilada contra os seus inimigos? Não vou nem falar de desejar o mal, porque fulano bateu o carro. Ah, mas esse aí merecia. Não, esse merecia mesmo. Diante de Deus, quem pensa assim, é como se esse tivesse ocasionado o problema. É a mesma coisa. É a mesma coisa, irmãos. É do coração que parte essas coisas. Bem, e ali então, José ameaça prender Benjamim de maneira injusta. E o risco da morte súbita de seu pai Jacó. Ah, se essa notícia chega lá, se voltam os irmãos sem Benjamim, eu acho que daria um mal súbito, uma morte súbita de Jacó, que já não aguentava mais o que estava acontecendo na sua família. Bem, então, indelicadeza, áspero, ríspido, bruto, insensível, essa é o piso baixo ali, a camada mais baixa da vingança que alguém possa cometer. Dissimulação, apavoramento, hipocrisia, acusação, abuso de poder, injustiça, prisão. Percebe como as coisas vão ficando cada vez pior quando a gente não trata? Ameaça de morte, tristeza, desesperança, desestabilização da família. Sabe aquele momento em que alguém diz: eu preferia morrer do que passar o que eu estou passando? E por fim, cilada, armação, emboscada, dissimulação, coisas que até contra o inimigo a gente não faria. José fez. Apesar de José ter amadurecido tanto no Egito nesses anos, nessas décadas, apesar dele ter se tornado o segundo homem da maior potência econômica da face da terra naquele tempo, a sua alma era enferma e continuava enferma, e o seu coração desejava fazer os seus irmãos sofrerem um pouco. Desejo de vingança. Desejo de vingança. José era uma pessoa boa, mas o seu coração se revelava como mau constantemente. José queria perdoar os seus irmãos, ele chegou a dar mantimento para eles, mas ele também queria se vingar deles. José dava alimento, mas acusava de furto. Ouvia eles, saía de perto para não chorar na frente deles, até que José se revela a seus irmãos. José tentou de várias maneiras se aproximar de seus irmãos, mas o caminho que ele encontrou foi o da vingança. Até aqui foram 6 caminhos de vingança. E agora, José não aguentava mais. Tudo que ele fazia, por causa das suas feridas da alma, era mal. Era mal, tudo que ele fazia. E quando parecia ser bom, tinha uma finalidade má por trás. Gênesis 45, verso 1 a 4 diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos, ou seja, dos egípcios não tinha ninguém presente, só os irmãos de José e José. E eu acredito que até o intérprete havia saído nessa hora.
E então José se colocou a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Seus irmãos não entenderam nada. Eu acho que o coração deles nunca havia batido tão forte. Bem, agora José se revela quem ele era. Já tomei bastante tempo hoje e eu vou ser rápido nesses 7 pontos. Até aqui eu fiz relatos para os irmãos dentro de uma ótica que eu há algum tempo tenho observado na palavra do Senhor. E agora eu vou falar 7 coisas. A maneira de José, pelo Espírito de Deus, encontrou para ser liberto de seu desejo de vingança. Então preste atenção e anote aí. Não tem nada de coach aqui por trás disso. Nada. Isso aqui é Bíblia. Para ser liberto dos desejos de vingança, primeiro, rasgue o coração. Coloque tudo para fora. Amém? Rasgue o coração. Se existe algo que está fazendo muitas pessoas sofrerem, se amargurarem, se degladiarem, se estressarem, se deprimirem, é porque guarda só para si, não tem amizades, não conversa, não confessa pecados, não tem um amigo que lhe ouça, não tem um amigo para comer um X. Rasgue o coração, coloque tudo para fora. Gênesis 45 diz: a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Olha a intensidade que José encontrou no primeiro passo para ser liberto dos desejos de vingança. Ele gritou, ele se revelou e ele chorou muito alto. 22 anos guardando um choro dentro de si. 22 anos numa nação estrangeira, sem ninguém que temesse a Deus, onde ele pudesse se abrir, falar, conversar, receber uma oração. Ele tentou de tantas formas, 6 maneiras eu expus aqui, talvez tenham até mais. Mas agora ele rasgou o coração. Rasgar o coração não atinge ninguém negativamente. Não há quem não pare para ouvir aquele que deseja abrir o coração. E ali ele chora diante de seus irmãos. Imaginem, se já é difícil um homem chorar, agora imagine um homem importante chorar. Rasgou o coração. Ele gritou: eu não aguento mais essa vida, eu tenho que me abrir, eu tenho que falar a verdade. Segundo, para ser liberto dos desejos de vingança, reafirme a sua identidade. Amém? Reafirme a sua identidade. O tempo passa, a amargura dentro de nós vai tentando produzir em nós uma outra pessoa. A amargura, a alma ferida, esses lixos que carregamos dentro de nós, com o tempo ela vai fazer de tudo para mudar a sua identidade, em todos os sentidos.
E aí está uma das causas do homossexualismo. Uma das causas só. Não tem afirmação da identidade. No entanto, como é que se comportou José? Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Eu sou José. Para seus irmãos, José estava morto. Para Jacó, José estava morto. Mas agora José está dizendo: eu sou José. José não está morto, como vocês tentaram, como vocês imaginaram. E José, esse nome significa aquele que acrescenta. O nome José significa acréscimo do Senhor, ou Deus multiplica. Agora ele está tomando as suas origens. Eu sou José, a minha identidade é José. Ainda que o faraó tenha me dado um nome egípcio, eu sou José, aquele que acrescenta. Reafirme a sua identidade, quem você é em Cristo. Comece a estudar a Bíblia na ótica de quem a Bíblia diz que você é, de quem Deus diz que você é. A Bíblia fala coisas extraordinárias a respeito de quem nós somos em Cristo. Reafirme a sua identidade, nunca se esqueça disso. Todos os dias diga para você mesmo quem você é em Cristo. Terceiro lugar, diga o nome da ferida. Diga o nome da ferida. Esse é outro ponto, irmãos. Irmãos, eu não estou com um livro de nenhum guru aqui, não. É a palavra de Deus, irmãos. Aí tu ignora a palavra do seu pastor e chega em casa e vai assistir Pablo Marçal. Mas quem vai fazer o seu velório sou eu. Quem vai apresentar seus filhos sou eu. Quem vai fazer seu casamento sou eu. Amém? Amém, José? Quase perdeu a bênção. Diga o nome da ferida. Verso 4: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Aqui que está a coisa. A ferida que ele tinha era essa: vocês me venderam. Vocês fizeram de mim alguém inútil, sem valor, tiveram inveja de mim, me jogaram no poço, queriam me matar, me venderam, que fui revendido, fui preso. José prosperou no Egito, mas a sua alma continuava ferida, e agora ele está conseguindo se libertar. Agora ele está sendo liberto, porque ele rasgou o coração, ele botou tudo para fora, ele está relembrando a sua identidade, e agora ele está falando o nome da ferida. Ele não está sendo superficial, ele não está viajando. Olha, o problema é que vocês me venderam ao Egito, é só esse o problema. Seria diferente a minha vida se vocês não tivessem feito comigo o que fizeram. Pessoas que com 70 anos, 80 anos ainda estão guardando o que lhe aconteceu no passado, lá atrás. Vai levar para a sepultura o que lhe aconteceu de mal, vai levar as feridas para a sua sepultura. Diga o nome, qual é a raiz do problema. Traga à tona onde tudo começou. A gente costuma falar, dê nome aos bois, né? Dê nome aos bois. Diga o nome da ferida, vai ao assunto, não dá volta não.
Quarto lugar, reconheça o plano maior de Deus. Digo o nome da ferida. É verdade que há uma ferida, há uma raiz do problema, mas também temos que reconhecer que Deus tem um plano maior por trás de todas as coisas. O verso 5 até o 8 diz: agora não se aflijam, é José falando para seus irmãos, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Amém? Reconheça que Deus tem um plano maior do que o seu problema. Deus sempre tem algo maior. Deus é especialista, irmãos. Deus não desperdiça nenhuma mágoa que possamos passar na nossa vida. E aqui agora José, com a maturidade que tem, 37 anos de idade, ele está dizendo: vocês me jogaram naquele poço, é verdade, a raiz do problema está ali, mas olha, eu também identifiquei outra coisa. Deus fez dessa ocasião triste, ruim, maldosa de vocês, para salvar a nossa família, o nosso pai, a sua descendência, para que haja um remanescente. Deus prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que deles viriam reis. Eu estou aqui como governador. Deus disse que deles viriam, e não sei até onde eles criam a respeito do Messias, mas fato é que estava diante de José um dos pais de onde viria Jesus, um remanescente. Antes José não podia reconhecer isso, ele só tinha desejo de vingança, mas agora, mais maduro, mais experimentado, ele entende que Deus agiu em todas as coisas, e a palavra de Deus diz em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem sabe Paulo não foi iluminado pelo Espírito a escrever esse texto pensando em José? Reconheça o plano maior de Deus, maior do que suas dificuldades, maior do que a sua ferida, maior do que o seu sofrimento, maior do que suas experiências ruins, está o plano de Deus. Quinto lugar, reconheça também as bênçãos de Deus. José reconhece a raiz do problema. O problema é que vocês me jogaram no poço. José reconhece que Deus tem um plano maior por trás até das desgraças, mas agora José também reconhece, e não é qualquer um que faz isso, ele reconhece as bênçãos de Deus sobre a sua vida durante esses anos, mesmo enfrentando tudo que enfrentou e guardando essa mágoa tão bem guardada. Agora ele vai dizer: Deus me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Tinha coisa boa por trás também, né? Agora, irmãos, existem pessoas que são tão negativas, tão pessimistas, tão ingratas, que só veem desgraças, não enxergam nada de bom em situação alguma, não veem a mão de Deus agindo em nada. E reclama.
tem que reconhecer que Deus está te abençoando também. Em alguma área, em alguma situação, Deus está te abençoando. É só você parar para observar. É só você colocar seu coração para ser generoso e entender corretamente do que Deus está fazendo. Ter uma visão do todo, não só do momento. Sexto lugar, para ser liberto dos desejos de vingança, recomece corretamente. Recomece corretamente. Olha que oportunidade agora José coloca diante de seus irmãos. Gênesis 45, 9 e 10. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os seus bens. Recomece corretamente. Irmãos, esse é o tema que nós estamos perseguindo nesse ano 2022, o ano de reiniciar, o ano de reiniciar. Tem relação com o tempo em que vivemos a respeito de pandemia? Tem, mas na nossa vida também tem muita coisa que tem que reiniciar. Muita coisa que ficou para trás, que se perdeu com o tempo. E aqui, José está reiniciando, e agora de maneira correta. Traga para cá Jacó, nossa família não tem que morrer de fome. Aí eu já não vejo mais vingança. Aí eu já vejo um coração liberto. Uma ferida que já foi tratada. Traga para cá o nosso pai. Venham todos vocês para cá. Seus filhos, traga o gado, traga as ovelhas, tudo que vocês têm, tem muito lugar aqui. Aí José foi falar com o faraó, e faraó disse: nada mais justo, dê a região extraordinária de Gósen, que é uma terra boa, aqui eles vão poder cultivar, e aqui vai ser deles. Ainda não era Canaã, ainda não era Canaã prometida, mas já era uma bênção onde eles haviam sido colocados, porque agora o coração de José está mudado, está restaurado, ele não vê mais vingança. A vingança seria que morra vocês todos que não me quiseram na família, que morram vocês longe daqui. Não, vem para cá morar perto de nós, traga os animais de vocês podem cultivar aqui. E eles não pagaram pela terra, eles ganharam. Que coisa extraordinária. Que exemplo de um coração que está sendo curado. Está sendo curado. Há pessoas que falam: eu perdoo fulano, mas ela lá no Japão e eu aqui. Isso é perdão? Recomece corretamente. Claro, você não tem que ser necessariamente o melhor amigo de quem te pisou, de quem te feriu, de quem te desejou mal. Não tem que ser o melhor amigo. Mas tem que haver em você características de alguém que está totalmente curado, restaurado, perdoado, sem feridas, sem mancha alguma na relação. Tem que haver. Recomece corretamente. Uma das características de quem foi liberto de desejos de vingança é porque lidar com as pessoas que lhe feriram de maneira natural. De maneira natural. Sétimo e último, perdoe completamente. Perdoe completamente. O pastor fala as coisas repetidas, né? Fala 2 vezes a mesma coisa. Perdão é perdão, mas eu falo perdoe completamente. Muitas pessoas falam: não, eu perdoei.
perdoei, mas eu te perdoo, mas isso é perdão mesmo? Verso 15: em seguida José beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. José beijou cada um deles, abraçou, chorou. Sabe aquela maquiagem preta que eles fazem no olho assim do faraó, do governador, sabe? Aquilo derreteu tudo com as lágrimas. Tem irmão que assiste, vai fazer o devocional diário dele, mas na verdade ele está assistindo as novelas da Record. Não, estou fazendo meu devocional aqui, estou lendo a Bíblia, assistindo as novelas da Record. E fica encantado, olha, tu viu aquilo e tal. Não estuda a Bíblia? Não lê a Bíblia? Vai aprender com novela da Record. Perdoe completamente, para ser liberto dos seus desejos de vingança. O ministério de louvor pode se posicionar. Primeiro, rasgue o coração, coloque tudo para fora. Segundo, reafirme a sua identidade. Terceiro, diga o nome da ferida. Quarto, reconheça o plano maior de Deus. 5, reconheça também as bênçãos de Deus. 6, recomece corretamente. 7, perdoe completamente. Amém? Quantos aqui recebem essa palavra da parte de Deus? Digam amém. Diga amém.